Você acha que a parcela do seu empréstimo está muito alta? Você acha que o valor total do seu empréstimo está muito maior do que aquele que você pegou emprestado? Fica comigo hoje neste vídeo que eu vou te ensinar em apenas 5 passos como você vai descobrir se o seu empréstimo tem juros abusivos. Eu me chamo Georgia Pavlovski, sou advogada e atuo nas causas bancárias aqui do escritório. Bom, o primeiro passo para você descobrir se o seu empréstimo tem juros abusivos é você ter o contrato do seu empréstimo. Se você tem um contrato, lá você vai encontrar todos os dados do seu empréstimo, tais como número de parcelas, valor total financiado, valor que você tirou emprestado e a taxa de juros que foi aplicada. Se por acaso você não tem o contrato, você pode solicitá-lo ao banco ou à financeira na qual você tirou o empréstimo. Se o banco ou a financeira negar a cópia do contrato, saiba que este é um direito seu. E o Banco Central disponibiliza de uma ferramenta de reclamação no seu próprio site. Você pode escrever aqui no Google, Banco Central do Brasil, reclamação. Aí você clica aqui nesse primeiro link. Nessa página que vai abrir, você clica em registrar reclamação. É só fazer o login com a conta do Gov. Fazendo essa reclamação, o Banco Central meio que irá obrigar os bancos ou as financeiras a lhe fornecerem o contrato em um prazo estipulado. Caso mesmo assim a instituição financeira na qual você tirou o empréstimo continue se negando a lhe fornecer a cópia, você pode ingressar com uma ação de exibição de documentos, por meio da qual se fará o pedido judicial para que se apresentem essas cópias. Nesse processo é bom que você traga a negativa do banco ou da financeira em lhe fornecer o contrato e também juntar o protocolo da reclamação caso você tenha feito no site do Banco Central do Brasil. O segundo passo pressupõe que você já tenha o contrato em mãos. Neste documento, então, você deverá verificar qual é a modalidade do seu empréstimo. Por exemplo, se você é servidor público, você provavelmente vai ter um contra-cheque, uma folha de pagamento. Você deve verificar, então, se esse empréstimo é consignado na sua folha de pagamento, ou se ele não é consignado, como aqueles que você paga a fatura no aplicativo ou na própria financeira. Você também deve considerar se você é servidor público, privado, aposentado ou pensionista do INSS, pessoa física ou jurídica. Mas por que eu tenho que ver isso? Esse passo é essencial, porque para cada modalidade de empréstimo existe uma taxa de juros diferente, que é o que a gente vai ver agora no terceiro passo. Bom, aqui no terceiro passo você vai ter que ver qual que foi a taxa de juros aplicada no seu empréstimo. No contrato sempre vem especificada uma taxa, mas é sempre bom a gente conferir para ver se foi essa mesma. Para você descobrir qual que foi a taxa, você digita aqui no Google BCB, calculadora do cidadão, financiamento com prestações fixas e clica aqui no primeiro link que vai aparecer. Aqui você vai ver que tem 4 campos para serem preenchidos. Você deverá preencher o número de meses, que aqui no nosso exemplo nós usaremos 20, valor da prestação, que aqui nós colocaremos 195,20, e aqui no valor financiado você vai preencher o valor que você tirou emprestado, que aqui no nosso exemplo é 1.500. Aí você clica em calcular. O resultado aparece aqui logo abaixo. Veja. O total desse financiamento de 20 parcelas de R$ 195,20 é de R$ 3.904, sendo R$ 2.404 de juros. No espaço que a gente não preencheu, que foi taxa de juros mensal, que era o que a gente esperava descobrir, resultou em 11,55%. Então, no nosso exemplo, essa foi a taxa de juros aplicada ao mês. Bom, agora que você descobriu qual foi realmente a taxa aplicada no seu empréstimo, o quarto passo, então, vai ser a gente descobrir qual que seria a taxa correta a ser aplicada no seu empréstimo. Descobrindo essa taxa, a gente vai poder comparar a que foi aplicada no seu empréstimo e a correta. Nós vamos descobrir a diferença entre elas. As taxas médias de juros são todos os meses disponibilizadas também pelo Banco Central do Brasil. Então, para a gente descobrir qual que deveria ser aplicada no seu caso, a gente deve acessar o site do Banco Central do Brasil de novo. Então, digita aqui no Google SGS, Sistema Gerenciador de Séries Temporais, e dá um Enter. E clica no primeiro link que vai aparecer.
Depois, clica em Estatísticas de crédito, taxa de juros ao mês e taxa de juros com recursos livres. Bom, nessa página você vai ver que existem várias taxas médias que são apresentadas. Dentre elas, aqui você vai achar taxa média mensal de juros, pessoas físicas, crédito pessoal não consignado, taxa média mensal de juros, pessoas físicas, crédito pessoal não consignado, vinculada à composição de dívidas. Mais para baixo aqui você vai ver que tem taxa média mensal de juros, pessoas físicas, crédito pessoal consignado total. Aí você terá que ver qual que é a modalidade do seu empréstimo. O nosso exemplo aqui é de um empréstimo não consignado. Então, nós clicaremos na taxa média mensal de juros, pessoas físicas, crédito pessoal não consignado. Aqui mais para baixo também tem a taxa média mensal de juros, pessoas físicas, crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS. Então, se o seu empréstimo é em um benefício do INSS, você deve clicar nesse aqui. Para selecionar a taxa que você deseja, você deve clicar nesse quadrinho ao lado e depois vir em consultar séries. Nessa página que se abrirá após, você deverá selecionar a data em que você firmou o contrato de empréstimo. Então, nesse quadrinho que diz período, você seleciona. No nosso exemplo, nós utilizamos um empréstimo de 2020, do mês de fevereiro. Eu aconselho você sempre marcar o primeiro dia do mês em que o empréstimo foi firmado e aqui na data fim você coloca o último dia do mês em que o seu empréstimo foi firmado. Como eu coloquei aqui 1º de fevereiro de 2020, eu vou colocar aqui o último dia de fevereiro de 2020, porque assim você vai ter a taxa média que deveria ser aplicada naquele mês. Após inserir as datas, clique em visualizar valores aqui embaixo. Olha só. Em fevereiro de 2020, conforme o nosso exemplo, a taxa média mensal de juros que deveria ser aplicada seria de 6,23%. Essa, então, é a taxa média de juros que o banco ou a financeira deveria ter se baseado para lhe fornecer o empréstimo. Bom, agora que você obteve a taxa que deveria ser aplicada no seu empréstimo, basta que a gente compare o resultado que a gente teve na calculadora do cidadão, que no nosso exemplo resultou em 11,55%, e a taxa que deveria ser aplicada, que resultou em 6,23%. Neste caso aqui, existe uma diferença gritante. O quinto passo, então, é justamente você comparar essas médias, a que você obteve no cálculo com a calculadora do cidadão e essa aqui disponibilizada pelo Bacen como sendo a correta. Você, inclusive, pode refazer o cálculo na calculadora do cidadão, inserindo a taxa que deveria ser aplicada de 6%. Para isso, você clica em limpar e dessa vez não preencherá o valor da prestação e incluirá a taxa que deveria ser aplicada, 6,23%, número de meses, que era 20, e o valor financiado, que era 1.500. E clica em calcular novamente. Nesse caso aqui, a gente pode afirmar que existem sim juros abusivos. Então, esses foram os 5 passos para você descobrir se o seu empréstimo tem juros abusivos. O primeiro passo, então, é você ter o contrato para você saber os dados e demais informações necessárias para você poder fazer o cálculo. O segundo passo é você verificar qual que é a modalidade do seu empréstimo. O terceiro passo foi você calcular ali na calculadora do cidadão quais que foram os juros aplicados no seu empréstimo. O quarto passo, descobrir qual a taxa que deveria ser aplicada. E o quinto passo foi você comparar uma média com a outra. Agora eu tenho que te atentar a uma coisa. Se você pretende ingressar com um processo para tentar baixar os juros abusivos do seu empréstimo, você deve cuidar o seguinte. A maioria dos tribunais do Brasil entendem que para um empréstimo ser considerado com juros abusivos, basta que os juros aplicados sejam maiores dos que aqueles apresentados pelo Banco Central do Brasil como corretos. Porém, alguns tribunais dizem que para os juros serem abusivos, eles devem estar acima de 30% da média dita pelo Banco Central. Então, esse fator vai depender muito da região em que você ingressará com o seu processo. Mas, você já sabendo que a taxa de juros do seu empréstimo é maior do que
que é disponibilizada pelo Banco Central do Brasil, já é um bom indicativo de que talvez você possa ajuizar a sua ação. E para isso eu te aconselho a procurar um advogado da sua confiança. Bom, eu espero então ter te ajudado com esses 5 passos a você descobrir aí da sua própria casa se o seu empréstimo está um pouco mais alto do que deveria. E se você gostou desse vídeo e deseja mais dicas como essas, deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade que a gente apresenta por aqui. Até o próximo vídeo!